Aula. Hoje vamos na sessão 4.4 e eu estava conversando com o pessoal, né, que a nossa prova será estritamente pelo AVA. E isso é uma norma, pessoal, para todos os professores, tá? Não vai ter exceção. Então, se a aula é aula modelo institucional ou se é aula modelo professor, mesma maneira, tá bom? Vai ser tudo bonitinho pelo AVA agora. Eu acredito que é que nem as questões que vocês respondem. É naquele mesmo estilo, tá? Não esquecendo que nossa nota, que nossa prova vale 4.000 pontos a prova, né? 4.000 agora. Então vamos fazer. Vai ser até bom, viu, pessoal? Se a gente pensar por esse lado, vai ser até bom. Por quê? Porque a nota já vai de bate pronto, certo? Segundo, que já vai estar já lá na sua área restrita, não vai ter problema de será que foi, não foi, né? É aquela coisa, né, que não tô tendo, não tá abrindo para mim, como é no AVA mesmo, então dá para você se planejar e fazer mais tranquilinho, tá? Vou compartilhar a tela da nossa aula, os slides. Eu fiz uns ajustes nessa aula e eu vou colocar lá para nós, tá bom? Na nossa sessão 4.4. E hoje a gente termina, né, com os órgãos do sentido, paladar e olfato. Justos dois, né, pessoal? Que Deus livre e guarde todo mundo aí de uma infecção por Covid. São eles que são comprometidos, né? Numa infecção. Então, muitas pessoas têm referenciado o quê? A perda do olfato e do paladar, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre esses neurônios e como que o vírus, ele danifica esses tecidos aí, tá bom? Então, vamos lá. Então, hoje vamos finalizar com olfato e paladar. E vamos voltar lá ao caso de Márcia. Olha lá. Né, pessoal? Bom, vejam aqui, pessoal, se a gente olhar aqui pelo caso da Márcia, eita, o negocinho some aqui, chatice, viu? A gente vê pelo caso aqui da Márcia, né? Não é somente um vírus do SARS-CoV-2, né? Que é o novo coronavírus, que causa, né? Indisposição, né? Que faz perder o olfato e o paladar, né? Então, tá falando aqui do caso de Márcia. Márcia estava gripada, sem muita disposição, tomou medicamento contra os sintomas da gripe e foi se exercitar na academia, como faz diariamente. Ela sentiu tontura, caiu na esteira e sofreu uma lesão na face. Nossa Senhora. Os sintomas de mal-estar, calafrios e aumento de temperatura foram constantes naquele dia. Vejam, bem característico para quem desenvolve os sintomas, né? Se bem que agora os sintomas estão tudo mudando, né, gente? Para o corona, né? Por assim dizer. Mas esses são os sintomas triviais para um vírus de respiratório que causa gripe, tá bom? Uma influenza aí da vida, né? E por não estar bem, seu corpo não respondeu ao excesso de atividade física. Algumas pessoas apresentam hipotensão ao ingerir medicamento antitérmico, como a dipirona, né? Então, a dipirona, pessoal, ela, se você vê em emergência, ela é utilizada para diminuir a pressão arterial. Ela tem essa característica de ter um efeito hipotensor, tá bom? É até comum o aparecimento de tonturas advindas de uma queda de pressão como posterior desmaio. Pode ser, então, que Márcia, né, estava gripada e tomou um medicamento. Que medicamento que ela tomou? Pode ser que ela tenha tomado uma dipirona sódica. Dipirona sódica, né? Que a gente tem, né, vários aqui. O de referência é a Novalgina, tá bom? O Novalgina, que é o de referência, mas nós temos os genéricos, temos vários medicamentos que têm dipirona sódica. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, nos Estados Unidos, olha só, nos Estados Unidos a dipirona é proibida. Há anos que nos Estados Unidos não se vende.
tá? Não se vende dipirona. E o paracetamol lá também tá por um fio para ser também proibido, tá? Por causa de pesquisas mostrando que ele induz tumor no fígado, tá bom? Agora aqui no Brasil, veja que interessante. O paracetamol, ele é utilizado em crianças, né, como antitérmico, analgésico e antipirético, né? E, né, minto, anti-inflamatório, né, analgésico e antipirético. E também no caso para tratamento de casos de dengue. Olha que doideira. Aí causa, estudos mostrando que causa tumor no fígado. Já a dipirona, aqui também, né, pessoal, é largamente empregada, né? Quando você vai lá numa emergência lá, né? Aí faz o acolhimento da pessoa e vê se que a pessoa está lá, né, com uma pressão arterial lá de 13/9, né? Milímetros de mercúrio, né? É 130/90, na verdade, né? 13/9, 14/10, e vê que a pessoa está assim, né, com roupa de trabalho, né? Eles fazem o quê? Um sorinho de 250 ml, então faz lá um soro fisiológico, né? 0,9%, põe mais uma ampolinha lá, uma ampola de dipirona, um sorinho de 250 ml para correr rápido, tá bom? Deixa a pessoa deitadinha lá, né, para dar uma descansada, às vezes ela veio a pé, brigou no serviço, tá passando por algum, né, algum descontentamento, mais uma ampolinha, no máximo duas. O tempo que corre esse soro aqui, pessoal, hora que vai de novo aferir a pressão da pessoa, tá 12/8. E aí liberam a pessoa. E aí o que que se fala, né? Fala assim, que se sua pressão voltar a subir, é melhor você procurar um cardiologista, né? É isso que se fala, pessoal, né? Alguém me corrija aí que é da área da enfermagem, alguém que me corrija se não usam mais esse procedimento aí. Mas eu enjoei de ver isso daí, tá? Então, é nesse sentido. E no caso ali da Márcia, com certeza, pessoal, tomou ali uma dipirona, que fez a pressão dela cair, ela já não estava, né, disposta, quis fazer esteira lá de certo, né, e precisou que a pressão arterial dela subisse, não acompanhou o movimento que ela estava precisando, caiu e bateu o rosto, né, no chão da esteira lá, né? Sofrendo uma Professor, lesão na face. Oi, pode falar. citar para você um acontecimento desse final de semana com meu sogro. No domingo, meu sogro passou mal. Ele começou com uma tremedeira nas mãos e na Olha, boca. meu Deus. E assim, ele falou que estava se sentindo muito mal, tipo uma fraqueza insuportável. Estava bem no sábado, não tinha nada. Aí meu cunhado trouxe ele para o hospital. Chegando no hospital, eles fizeram exames, colheram exames, só que os exames não apontaram nada, nem a tomografia, porque ele falou que estava com muita dor nas pernas também, não conseguia nem parar de pé direito. Uhum. Aí ele fez a tomografia, não deu nada, fez exame de sangue, colheu urina, tudo normal. Chegando no hospital, até então ele não estava com febre. Aí chegando no hospital, foi aferido a febre dele, ele estava com febre. Hum. E como você falou, eles deram a dipirona, a famosa dipirona, no Uhum. soro. Uhum. Aí a febre abaixou, Claro. o médico que atendeu mandou ele voltar para casa, que com qualquer sinal de alerta era para voltar para o hospital novamente. Mas ainda prescreveu para ele tomar na casa 40 gotas continuar com as 40 gotas de dipirona. E Uhum. ele é hipertenso, a pressão dele é alta. É. E de lá para cá, ele não melhorou de domingo para cá. Hoje precisou voltar com ele novamente para o hospital, porque a pressão dele, professor, caiu assim de uma forma que estava 8/6 a pressão dele. Nossa senhora, coitado. Tá conseguindo ficar em pé. Não estava conseguindo. E fraco, uma fraqueza, ele falou. E assim, quando deu esse tremor nele, ele falou que deu assim os sintomas de lucidez, sabe? Tipo, a memória dele
ficou assim que ele não sabia nem onde ele não estava conseguindo raciocinar direito. Sumiu totalmente a consciência dele, sabe? Porque não estava indo sangue para o cérebro. E daí hoje fizeram novos exames, não deu nada, e eles novamente mandaram para casa de novo, falando que se tivesse alteração, era para voltar no hospital e tal. Mas assim, eu já trabalhei em hospital, trabalhei 4 anos no hospital, e assim, eles empurram mesmo, né? O pessoal empurra mesmo, vai para Ele, casa, é só se tiver morrendo para internar logo de ele cara, não né? tá com. Não tá tomando. Quis medicar. Depois dá uma olhadinha É, nos medicamentos que ele toma é, e vê se ele não tá tomando dobrado um pelo outro, hipertensivo. toma. Vê se ele não está confundindo os comprimidos e tomando dois de uma vez só, Hum, achando que está tomando um outro junto com o antihipertensivo. Dá hum, uma olhada no esqueminha que ele está tomando lá uhum, e depois você me dá um toque. Mas eu estou achando que ou o antihipertensivo está funcionando demais, hum. entendeu? Tá uma dose alta para ele, ou ele está se confundindo e está tomando dois ao invés de um. Aí eles até, porque tá com febre, até mandaram na área do Covid, né, Aham, para investigação, mas como ele não tinha coriza, não tinha nada dessas é. coisas que relata, o médico falou que não é Covid. Eles estão suspeitando de AVC, que ou ele teve ou ele tá tendo, sabe, um AVC, mas assim, não deu nos exames, né? Que exame que ele fez? Ele fez exames de sangue. Ressonância não fez. Não chegou a fazer ressonância. Eu até falei para eles Ah, da ressonância, a mas resso- eles não pediram a ressonância. a ressonância ia já ser o checkmate. É, né? Sim, com certeza. Eita, nós, viu? E assim, mandaram para casa de novo, falando que não tinha Manda, como internar, porque fez os exames, manda, estava tudo bom, e que se tivesse, não era para tomar mais a dipirona, manda mesmo, é, manda. mas é assim, né? Só que a pessoa, a gente tá vendo que ele não tá bem. É, pessoal, tem que monitorar tudo, como eu falei mesmo aí, né? Você cai na emergência, o que que a emergência vai fazer com você? Vai estabilizar você, entendeu? Ver seus sinais, então, frequência respiratória, pressão arterial, temperatura, ver se você está bem, está respondendo bem, vai para casa. Se piorar, daí você volta. É sempre assim. Chegou na emergência, o foco deles é estabilizar. Deixa estabilizados os sinais vitais, a parte clínica, né? E boa. É isso que é feito. Faz uma triagem. Só se estiver chegando, né? Muito mesmo nos extremos, né? Aí que eles internam e vão investigar mais. Mas chega com essas coisas assim, pessoal, é esse vai e vem mesmo. E cansa a paciência, né? Cansa do professor, cansa sim. E é que nem eu falei, eu já trabalhei em hospital, eu sei como que funciona. E eles assim, que nem você falou, para uma internação é só se tiver morrendo mesmo para eles É, internarem, mas né? é por causa da ocupação de leito, né, É, pessoal? Que às vezes você ocupa um leito por causa de uma hipertensão, que não é é, trivial, mas e aí chega uma pessoa com maior gravidade, não tem sim, como arrancar você do leito, é, né? Se bem que nesse Brasilzão nosso afora aí, tudo é possível, né? Deixa a sim. pessoa no corredor e por aí vai. Então, esse é o problema mesmo. O problema é tenso, gente. Não é fácil, não. E os primeiros atendimentos deles mesmo é assim, tá com febre? Vai a dipirona, 40 É, gotas de é, dipirona, vai é o meio que sorinho lá. protocolo. É, E o problema, se a gente, só falando de novo nisso, hoje vai ser meio que inevitável, porque vamos falar de olfato e paladar, se tiver, assim, uma segunda onda, uma procura por esses tipos de atendimento, né, que a pessoa chegue lá, mal-estar, mas com febre, mas não tá com o nariz tapado, chega lá, sem paladar, mas não tá com febre nem mal-estar. Então, quer dizer, vai ficar esse jogo de adivinhação, né, porque aonde que você tira a adivinhação? Fazendo o SWAB, no mínimo o SWAB, ou um teste rápido. Como não está vindo com todo o pacote de sinais clínicos, eles não vão fazer, pessoal. Então, numa segunda onda, esse vai ser o problema. Vai chegar um monte de gente lá,
referenciando um monte de coisa, quando não vão falar que estão com diarreia, que estão com isso também, porque estão dizendo também que diarreia e somente dor no corpo tá também dizendo que é corona, então quer dizer o quê? Que nós vamos ter muita gente zanzando, muita falação, muito vai e vem também. E não vamos ter os hospitais de base, né? Porque eles foram todos desmanchados. Se vocês não, né? Se o povo não percebeu, nós não temos mais hospital de base. É o leito que tem na cidade e pronto, acabou, tá? Tá. Bom, Obrigada, professor. de nada. Vamos falar do paladar, pessoal. Então, como que a gente sente o sabor, né, dos alimentos? Não esquecendo, né, pessoal, que um alimento, tudo que, né, que vamos colocar na boca, se alimentar, né? A comida, pessoal, ela é uma substância química, não se esqueçam disso. Então, essa substância química, ela tem que interagir com o quê? Com receptores. E os receptores são células, tá bom? E quais receptores, então, que nós temos? Químio, olha lá, químio vem de substâncias químicas, mecanorreceptores, também nós temos na boca, termorreceptores, nós aqui, ó, não conseguimos sentir a textura da comida? Nossa, que suave, que macio, ou que duro, que áspero. Nossa, não consigo morder. Mecanorreceptor. Quimiorreceptor. Nossa, que doce, amargo, que salgado, né? Que azedo. Tá vendo? Quimiorreceptor. Nossa, como tá quente, como tá frio, pelo amor de Deus. E associado à textura do alimento com o quente e o frio, nós temos os receptores para dor. Tá vendo? Tudo isso na boca. E aí, todos esses sinais, né? Então, são todos sinais elétricos, por assim dizer, são enviados para o sistema nervoso central, que vai interpretar esses sinais lá no córtex, principalmente nas áreas primárias, por assim dizer, tá? Que são os neurônios que vão interpretar esses sinais que chegam para eles, e nós vamos ter o que? Referenciando o sabor dos alimentos, tá bom? Então, este é o mecanismo, falando mais assim, resumidamente, da percepção dos sabores, tá? Então, a percepção do alimento está tudo integrado, pessoal. Olfato com o paladar e depois, novamente, com o olfato. Vejam que é todo um conjunto. É horrível você comer alguma coisa sem sentir o odor, certo? E também é horrível você comer alguma coisa sem você sentir o sabor dela. Tá tudo interligado, tá? Agora, você imaginam você se alimentar sem sentir os dois. Você não sente o cheiro e você não sente o sabor da comida. Deve ser algo tenebroso, horroroso, entendeu? Parece que você está enfiando algo dentro de você que você apenas mastigou e mandou para dentro, né? Ainda bem que consegue sentir quente e frio, porque se até isso, né, fosse comprometido por infecções virais, meu Deus do céu, a gente ia virar de fato um zumbi, tá? Bom, como que a gente então vai sentir o sabor, pessoal? Com as papilas gustativas, tá? Então a nossa língua, pessoal, ela é toda revestida, né, por essas papilas, que nada mais são do que são células especializadas, né, especializadas na interação química com as substâncias químicas dos alimentos. Tá? Então, essa é a função delas: interagir quimicamente com os alimentos que nós colocamos na nossa boca. Então, quais são elas e a localização? Vejam, aqui está mostrando que seria a epiglote, né? Nessa região aqui da língua, nós temos a tonsila palatina, então, essas duas aqui. Então, essa e essa, né? Nós temos a tonsila lingual, olha quanto aqui. Acho que vou mudar de cor o lápis, a gente não vai enxergar. Vamos mudar de cor aqui, olha lá. A tonsila palatina aqui,
Olha lá. A tonsila lingual, tá vendo? Olha ela aqui, conjunto, olha que conjunto bem grande. Temos a papila circunvalada, então fica nessa região aqui, ó, da nossa língua. As papilas fungiformes e as filiformes. E também temos na lateral, ó, as papilas folhadas. Então, olha, então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de receptores para as substâncias químicas que estão dentro dos alimentos e para a gente perceber, né, as nuances, as diferenças da quantidade dessas substâncias aí, tá bom? Lá. Então, a gente pensando no formatinho delas, nós temos então, ó, as filiformes, tá vendo? Nós temos as que são as caliciformes, aparecem em forma de cálice, tá? Nós temos, olha aqui, ó, a caliciforme, ó, ela parece um cálice de ponta cabeça, tá vendo? Eu minto, em pé, ó, tá vendo? É essa aqui, ó. E esse é o formatinho. Por que que tem esse sulco aqui, Rodrigo? Que é para onde o quê? O alimento que a gente ingeriu, ele ficar aqui preso em volta e ativar quem? Os corpúsculos gustativos, olha lá, ó, que são esses caras aqui, ó. Tá vendo? Quem que é essa estrutura que está mostrando aqui? As glândulas sudoríparas, tá bom, pessoal? Que produzem a saliva. Então, o corpúsculo gustativo é o que vai, de fato, mandar o sinal químico para o nosso cérebro. Ele vai se comunicar, a gente vai ver como ele vai fazer isso, e é ele que gera o sinal elétrico que vai para o cérebro para a gente interpretar como o sabor, tá bom? Falando um pouquinho aqui de saliva, só para a gente, né, destacar aqui, ó, a saliva, pessoal, ela pode variar na sua, né, concentração. Então, ela pode ser mais fluida, por assim dizer, ou ela pode ser mais espessa. Quando que ela é fluida, pessoal? Quando nós estamos concentrados na alimentação. Pode perceber. Quando você sente o cheiro de alguma coisa gostosa que vem na sua cabeça, né? Que a gente cria a imagem, né? De um bolo, de uma carne assada, de um prato específico, nossa boca começa a salivar. E é uma saliva fluida, né? E por que que serve essa saliva fluida? Para diluir o que nós estamos ingerindo, o alimento, molhar ele, digerir, dissolver ele e começar o processo de digestão. E quando que ela fica espessa, Rodrigo? Quando nós estamos com raiva. Veja, quando você está com raiva, com medo, né? Principalmente fala, nossa, tá com a boca espumando de raiva, né? É uma saliva espessa, ela é grossa. Vejam que a gente não consegue mastigar com esse tipo de saliva, né? Você não consegue comer alguma coisa quando você está com raiva, né? Quando você está com medo, né? Por quê? Porque primeiro, que a sua boca vai ficar seca, né? Com essa saliva grossa. E segundo, que não vai o alimento, se você engolir alguma coisa desse jeito, vai descer arranhando o seu esôfago. Tá? Então, a saliva, ela é muito importante nesse processo. Então, para deixar ela fluida, quem que age? O parasimpático. E quando deixa ela espessa, grossa, é o simpático. Então, pessoal, a hora das refeições é sagrado. Como já dizia nossos avós, presta atenção na comida. Para de mexer nas coisas. Se concentra na comida. Senta para comer. Come devagar. Para o quê? Para dar tempo de todos esses sistemas entrar em função. Muitos falam, sente o gosto da comida, você não está nem sentindo o gosto da comida, você não está nem prestando atenção, né? Essa maldita mania que a gente tem de comer, né? Que agora, né, nos tempos modernos, comer em pé, na correria, mexendo em celular, mexendo em tablet, passando raiva com o que está lendo, respondendo os outros e comendo, né? Então, você só está engolindo, pessoal. Só está engolindo. Você não está nem sentindo o gosto das coisas, tá? Porque a alimentação para o ser humano, ela tem uma relação muito forte com o prazer.
ela é algo prazeroso, né, pessoal? A gente só não, claro que a gente come alimentos para repor as energias, óbvio, mas a gente ainda tem o privilégio de ter sensações prazerosas com o que a gente põe na boca, a nível de alimento. Então a gente tem que usufruir disso, pessoal, tá? Para dar tempo ao nosso cérebro interpretar tudo que a gente está colocando ali na boca, tá? Então, olha aqui os formatinhos que nós temos. Então, temos aqui, ó, a fungiforme, a file, parece um fiozinho, tá vendo? Nós vamos ter a foliada, o que parece, aqui no caso, um cálice, tá vendo? E nós vamos ter a circunvalada, e aqui uma imagem de microscópio, de todas as células que compõem ela, ó, tá vendo? Dessas papilas gustativas. E outra, pessoal, se a gente fica assim, ó, vamos lá, a gente se alimentou e não escovou o dente, né? Se alimentou e não limpou a língua. Nós temos limpador de língua, que vende no supermercado, vende em farmácia, vende em locais especializados para essa parte odontológica. Tem que limpar a língua, pessoal. É que nem o professor que eu tinha. Você vai limpar a sala, que é a sua boca, e não vai limpar o tapete, que é a língua? Vai deixar o tapete sujo? O tapete sujo? Como assim tapete sujo? Digo, você escova o dente e não limpa a língua. Quer dizer o quê? Fica resto de comida aqui em cima, pessoal. E esse resto de comida fica atrapalhando a sua percepção futura. Porque fica esses alimentos aqui, ó, né? Misturando com o gosto da pasta de dente, e aí fica mandando sinal para o seu cérebro, tá? Então, tem que limpar a língua também para uma próxima refeição. Esses receptores estão desobstruídos, eles, claro, não é para pôr força, né, pessoal? Senão você vai danificar também esses receptores, né? É para você o quê? Apenas fazer um atrito levemente aí para limpar a sua língua, tá bom? Então, olha que interessante, pessoal. As papilas linguais só captam o sabor de alimentos no estado líquido. Aí vem a importância da mastigação. Que tem gente que não mastiga, engole direto. Não sei se vocês já perceberam, né? A mastigação, pessoal. Qual é a função da mastigação? Diminuir o tamanho. Primeira função dela, né? E outra é diluir o alimento na saliva. Essa é a grande função da mastigação, velho? Porque se você diminui o tamanho do pedaço que você está engolindo, você abre ele, você facilita a sua digestão, deixa a sua digestão mais rápida, mais leve. E também você mistura o alimento com a saliva para melhorar o quê? Melhorar a sua percepção do sabor do que você está comendo. Tá vendo? Então, ela vai fazer esse papel aí, tá bom? Então, pessoal, mastiga devagar o que você põe na boca, não engole inteiro, tá? Sabores básicos que a gente sente, né, pessoal? Então, é o ácido, então, ou o azedo, né? A gente pode colocar assim, o azedo. Uma percepção bem fácil que nós temos são as frutas cítricas, né? Então, um suco de limão, um suco de laranja, um suco de maracujá, né? Abacaxi, nossa senhora, né? Então, são bem perceptíveis porque as frutas cítricas possuem o quê? O ácido cítrico, tá bom? O salgado, então a gente tem a percepção também de salgado, bem evidente, e a história, né, pessoal, da concentração do sal que você coloca na comida, ela vai variando, né, esse limiar. Então, quanto mais você vai subindo a concentração de sal, você vai se adaptando. Quem vai se adaptando?
as suas papilas gustativas, que são neurônios. Então, você vai aumentando gradativamente a quantidade de sal no preparo dos seus alimentos. Então, você vai se adaptando, você vai acostumando, você vai acostumando. Chega uma hora que aquela quantidade exorbitante de sal na comida, para você, está normal. E se uma pessoa pega um pouco do que você fez, o alimento, meu Deus do céu, ela pode... E ela não está neste ritmo de consumo de sal que você está, ela vai falar, meu Deus do céu, você não está vendo que está salgado isso aqui? Então, vejam que para você se adaptar, pessoal, a uma baixa ingestão de sal, vai ser muito dolorido. Dolorido que eu digo assim, você vai sofrer. Porque até você se acostumar novamente com essa baixa quantidade de sal, a sua vida perde, sim, fica insonsa a hora que você vai comer a comida. E aí a galera fala, nossa, que comida insonsa. Por quê? Tá com, para a sua percepção, tá com pouco sal. Quem sofre muito com isso é quem recebe um diagnóstico de hipertensão. E está acostumado a comer essa paulada de sal. Na verdade, ele está hipertenso, pode ser um dos motivos por comer sal. É aquela história, chega no churrasco, é sal com costela. Não é a costela com sal. Não é carne salgada. É sal com carne. Eu já enjoei de ver gente que tá fazendo churrasco, tá comendo literalmente o sal grosso. Pega sal grosso, pega assim lá, ó, um cristalzinho lá, põe na boca. Eu fico falando, qual é o prazer nisso? Eu fico olhando assim, eu não entendo o que esse cara, que esse caboclo tá fazendo. Coloca na borda da cerveja. Também enche de sal ali, né, onde vai na latinha. Aí quando esse cara recebe esse diagnóstico aqui, ó, ele prefere morrer, porque a comida, ele vai falar, a comida não tem sabor, não tô sentindo o sabor da comida, prefiro morrer. Claro que prefere morrer. Você comia quase que 1 quilo de sal por mês, só você sozinho, entendeu? Então, cuidado, pessoal, cuidado com essa quantidade de sal. Mesma coisa vale para o doce. Mesma conversa que tivemos aqui agora, tá? E aí vem a história do doce, o uso do açúcar refinado, né? Que tem gente que não vive sem isso aqui. Eu confesso, eu adoro doce, adoro bolo, torta, adoro, pessoal. Eu sou uma verdadeira formiga, mas eu me policio. Açúcar refinado eu não uso. Eu só como açúcar refinado quando eu como um bolo, quando eu como alguma coisa que vai ele. Agora, eu colocar no meu café, no meu leite, no suco, negativo. Negativo. E também, se é para beber um refrigerante, o único que eu bebo é Coca-Cola e eu compro a zero. Tem gente que não suporta a zero. Olha para você ver a história da adaptação. Se eu tomar um gole da Coca-Cola normal com açúcar, nossa senhora, parece que eu estou colocando remédio na boca. Vem na hora aquele gosto de industrializado. Agora, a minha percepção para zero é diferente. Tá vendo? Porque eu já estou acostumado com a zero. É claro que se eu abolir a zero e começar gradativamente insistir na Coca-Cola normal, vai chegar uma época em que eu estou tomando ela tranquilamente, mas a quantidade de açúcar que eu vou ingerir, pessoal, ela é absurda. Olhe na lata, se não me engano, uma lata, ela tem 35 gramas de sacarose, que lá está como carboidrato. E sacarose, pessoal, é glicose mais frutose, tá? É glicose mais frutose, tá bom? O amargo também nós temos, depende da percepção de cada um para o amargo. Vamos lá dar um exemplo aqui, jiló. Opa, tem gente que come jiló como se fosse a coisa mais gostosa do mundo. Eu respeito, mas eu não vejo graça. Para mim, jiló é insonso, não é nem amargo, é insonso, não tem sabor, né? Como também algo que não é amargo, mas estou falando aqui é o chuchu, não tem sabor, tem que pôr muito tempero para dar algum sabor naquilo lá. E quem vai dar essa sensação também de amargueza assim são verduras, né? Aquelas que são bem verdes, verdes escuro, tá?
Essas, né, para algumas pessoas referenciam amargo, tipo almeirão, rúcula, né? Tem um sabor amargo, tá bom? Então esses são os 4 sabores básicos que norteiam o nosso paladar, tá? 2, 3 e 4. Os corpúsculos gustativos, pessoal, são esses então, né? Que são órgãos específicos para a recepção desses estímulos. Então, eles interagem com essas substâncias. Vejam que ele tem um poro. Então, a molécula lá que está dissolvida na saliva. Então, a saliva mais o quê? As moléculas que vinham da comida, elas vão entrar por onde? Elas entram por esse poro, vão interagir com as vilosidades e aqui vai ser gerado o sinal. Olha que bonitinho aqui, ó. O poro aqui, olha lá, ó. Não dá para a gente ver as vilosidades, mas estão aqui. E olha o corpúsculo gustativo aqui, ó. Ele sempre está interagindo lá, ó. Tem uma fibra nervosa aferente, tá aqui a fibra nervosa, tá vendo? E essa fibra nervosa é aferente porque ela leva o sinal para o sistema nervoso central, tá bom? E aqui estamos mostrando 2, ó lá, 1, 2, 4 aqui, né? Olha que bonitinho aqui, ó, os cílios aqui. Aqui não dá para ver, aqui dá para ver os cílios já, tá? Olha lá, ó, dando um zoom maior, olha que bonito aqui, ó, o canal por onde entra, tá vendo? O canal, ó, outro canal aqui. Aqui não dá para ver muito bem, tá bom? Mas eles estão aqui. Falando de vírus, não somente do corona, mas de vírus respiratório, né? Por que que a gente perde o paladar, pessoal, quando pegamos uma gripe forte e agora aqui no caso do Covid, né, está relacionado, né? É porque o vírus ele vai destruir essas células, ele vai infectar elas para fazer cópias dele e nessa a célula morre. E aí até ter uma reconstrução dessas células, até criarmos anticorpos contra esse vírus, o que que vai acontecer? A gente não vai sentir o sabor das coisas, tá vendo? Então, há sim pessoas que, antes do advento do corona, que pegavam uma gripe bem intensa e falavam que não estavam sentindo o gosto das coisas, entendeu, pessoal? Então, tinha que estar com uma imunidade muito baixa para um vírus conseguir, de uma gripe, conseguir fazer isso. Mas é possível sim, senhor, e acontecia sim, tá bom? Ah lá. Então, aqui mostrando bem aonde eles estão, tá vendo? Ó? Então, eles ficam no interior das papilas. Então, todas as papilas que nós falamos aqui, ó, no interior delas, que eles estão ali, ó. Ah, tá vendo aqui, ó? Ó, conjuntinho aqui, ó. Então, eles ficam lá naquelas saliências lá, ó. Então, nós vamos ter vários tipos de célula lá dentro. Nós vamos ter as microvilosidades gustativas, que são os cílios, que interagem primeiramente com as moléculas, né? Ao em volta dela, nós vamos ter um epitélio escamoso estratificado, por quê? Para fazer a fixação dela aqui, né, pessoal? Para ela não ficar solta. Então, ela tem que ficar presa no tecido. Nós, dentro dela, nós também temos células de sustentação, tá bom? Vamos ter as células basais, que elas servem de reposição, tá vendo? E nós vamos ter, de fato, a célula receptora gustatória. Olha que aparato para a gente manter essa célula receptora gustatória. Então, a célula basal ela vai se diferenciar num dado momento para repor as células receptoras gustatórias que vão morrendo, tá? Aí o sinal é gerado, tá vendo aqui? É gerado um sinal aqui e vai pelos neurônios sensoriais lá para o córtex e temos a percepção do sabor. É claro que nós todos, estando saudáveis, pessoal, sentimos todos os gostos. Uns têm um paladar mais apurado que o outro, pode ser um melhor funcionamento, né, desses corpúsculos gustativos, tá bom? E aí o caso da preferência é uma questão do sistema nervoso central. A preferência por doce, por salgado, mas que vamos de uma maneira basal, assim, sentir o gosto de tudo,
Vamos, tá bom? Ah, meu Deus, espera aí, pessoal. Deu tilt aqui nessa... Espera que eu vou arrumar aqui. Olha lá, tá vendo? Ê, droga. Espera aí que eu vou apagar você. Aí. Não, não é você que é para apagar, é você. Aí. Aí, agora sim. Beleza. Foi até bom ter colocado lá, porque eu vou arrumar isso aqui. Espera aí que eu vou compartilhar de novo, tá? Vamos compartilhar aí. Aí, estamos compartilhando de novo aí. Ah lá. Então, como que... Peraí, vamos aqui que... Ah lá. Como que vai acontecer, então, a transmissão, pessoal? Então, nós vamos ter, né, o corpúsculo gustativo, que ele vai interagir com as moléculas diluídas na saliva, certo? Ele vai gerar um sinal para os neurônios aferentes, que vão captar esses sinais. Então, ele gera um sinal. E os neurônios aferentes levam esse sinal, vamos colocar como elétrico, que é nada mais é que o potencial de ação, para o cérebro. Tá bom? Então, qual é o caminho? Olha lá. Papilas circunvaladas, está dando exemplo aqui, com os corpúsculos gustativos, nós vamos ter o nervo lingual participando e o nervo facial também participando dessa etapa aí. Eles vão para onde? Para o tronco encefálico. Lá no tronco encefálico, no trato solitário, eles fazem uma sinapse. Tá vendo? Dessa sinapse, sobe lá para o mesencéfalo, bem na região aqui do tálamo, e do tálamo, sobe para o tálamo daí, do mesencéfalo para o tálamo, e do tálamo manda para a área gustativa primária, que é aqui, ó, essa região do cérebro, ó, tá bom? E aqui a gente interpreta o sabor das coisas. Então vejam que, mas isso aí é tudo super rápido, tá bom? E aqui, ó, estão mostrando daí o nome dos pares de nervos daí, ó. Então, na língua, o nervo glossofaríngeo, tá vendo? E também a corda do tímpano mandam por dois nervos aqui. Mandam pelo nono nervo e mandam pelo o sétimo, tá vendo? Para lá, para a área do tronco encefálico, tá vendo? A faringe também tem a sensibilidade dela, que também vai pelo nervo, né, pelo décimo, sobe lá no tronco encefálico, no núcleo do trato solitário, faz uma sinapse e sobe direto lá para o tálamo, e do tálamo vai para a área, tá? A área primária gustatória, ou córtex gustatório. Então, tá mostrando aqui, ó, a região dele aqui, que vai interpretar os sabores, tá? E aí volta pra gente como percepção de gosto, tá? Então, não esquecendo que no córtex, que é essa região aqui, a área cinzenta do nosso cérebro, nós temos o que lá? Nós temos os corpos celulares dos neurônios. E na área branca do nosso cérebro? Nós temos os axônios. Então, tudo isso aqui, pessoal, esse miolão aqui mais clarinho, né? Nós vamos ter axônios, que vão conduzir os sinais. Então, o que acontece na relação com o olfato e paladar? A gente confunde muitas vezes, né? O gosto e cheiro, porque eles trabalham em parceria, pessoal, tá? Então, aquilo que eu falei para vocês lá atrás, quando você começa a sentir o cheiro de alguma coisa gostosa, começa a liberar saliva. Assim, nossa, estou salivando. Nossa, até salivei, porque é algo que foi agradável. Agora, você vai salivar por um cheiro de uma comida que você não está gostando? Claro que não, né? Claro que não. Outro exemplo clássico que nós temos de correlação entre o olfato e o paladar é quando nos alimentamos e estamos resfriados. Aquilo que eu falei para vocês, que parece que a comida não tem gosto. Por quê? Porque os vírus respiratórios,
incluindo o corona, destroem essas células, tanto as olfatórias, que a gente vai ver, né? E também os corpúsculos gustativos lá, as papilas gustativas, eles destroem e a gente perde a percepção do sabor, tá bom? O tato, pessoal, não está incluso, né, na nossa, mas eu trouxe para vocês aí, para a gente ter uma visão um pouquinho, né, de como que ele funciona, tá bom? Bom, então, pessoal, relembrando aqui, a pele, né, é o maior órgão do corpo humano. Então, chega a medir 2 metros quadrados e, num adulto, 4 quilos. Basicamente, quais são as camadas da pele? Nós temos a epiderme, que a epiderme vai ter mais 5 camadas, apesar dela ser fininha, vai ter mais 5 camadas. Nós temos a derme e temos a hipoderme. Então, desse lado aqui, mostra bem, olha lá, ó, as camadas que nós temos da pele, tá vendo? Olha lá, ó. Então, nós vamos ter basicamente entre a derme, que é toda essa região aqui, né? E a epiderme, nós vamos ter uma camada de fronteira que é a camada basal. Tá bom? A camada basal, que é responsável pela nossa proliferação celular. Tá bom? Na derme, o que a gente vai encontrar na derme? As glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, terminações nervosas e os folículos pilosos, famoso o pelo, tá bom? E a hipoderme nós vamos ter o quê? As fibras de colágeno, elastina, nós vamos ter água, nós vamos ter tecido adiposo, tá? Bom, e o tato? Como que a gente sente a textura das superfícies? Como que a gente sente quente e frio, né, pessoal? Então tem a ver também essa percepção aqui, que esses mecanismos responsáveis pelo tato estão na segunda camada da pele, a derme. Então, na derme, nós vamos ter o quê? Os mecanoreceptores. Olha lá, a palavra já diz bem. Mecano não vem de mecânica, mas vem de percepção, tá bom? E olha que interessante, o tato é o primeiro sentido a se desenvolver no embrião humano. Então, primeiro forma-se lá o tubo neural formado, bonitinho, começa a formar o córtex, vem o primeiro sentido, é o tato, tá bom? Então, o tato, pessoal, ele não está numa região específica do nosso corpo, tá bom? Todas as regiões do nosso organismo possuem os mecanoreceptores que eu falei. Vamos ter termorreceptores, então aqui podemos dizer que é a percepção de textura das superfícies. Os termorreceptores é o quente e frio, né? E as terminações nervosas livres nós podemos colocar para dor, tá? Então tá em toda a nosso tecido epitelial. Todos esses 2 metros quadrados aí que nós temos de área de pele, tá? E o tato, pessoal, olha lá, é o único sentido que se conserva atento no período que o indivíduo está dormindo. Olha que legal. Por isso que é importante a gente pensar, pessoal, né? Levar sim isso aqui a sério, a roupa que estamos usando e a famosa roupa de cama, a textura do lençol, a textura de coxas, fronhas, até mesmo travesseiro, pode sim, senhor, atrapalhar o nosso sono. Então, às vezes, pessoal, uma insônia aí, ela começa de uma maneira errada que você está dormindo, entendeu? A textura, né? Tenta dormir numa superfície abrasiva, a não ser que você esteja muito cansado, mas você está assim quebradaço mesmo. Mas se não é o caso, tenta dormir sobre uma textura abrasiva, rústica, né? Agora, vê a diferença em numa superfície, numa roupa de cama macia, suave, que não esquenta você, ou é outra história, né, pessoal? Tá? Então vejam que é importante
essa parte da superfície que você se encontra. E também uma roupa, a gente usar, né, pessoal? A roupa, né, tem um tecido ruim que fica te arranhando. Tem isso a ver também. Então, falando dos mecanorreceptores, né, vejam que nós temos 4 principais, e eles recebem o nome dos cientistas que descobriram eles. Então, nós temos os corpúsculos de Pacini, Ruffini, Meissner e Merkel, tá? E nós temos os termorreceptores, receptores para frio, receptores para calor, né? E eles estão aonde? Em toda a parte do nosso organismo e as terminações nervosas livres também. Aonde que as terminações nervosas livres estão? Em sua maioria, elas estão associadas com o folículo piloso. Então, você pensar que num folículo, num pelo, do seu braço, da sua perna, quais são as estruturas que estão envolvidas ali? Você pode ter um músculo liso ali, você pode ter uma glândula sebácea associada ali, que vai produzir o famoso a oleosidade da pele. Você pode ter também uma glândula ali perto, não anexada, mas uma glândula sudorípara, tá bom? Então, é por meio dessas estruturas que a gente tem a sensação de quente ou frio e também a sensação de dor, tá? Olha então o que nós temos aqui. Terminações nervosas livres estão aonde? Na derme, tá vendo? Na fronteirinha aqui da epiderme, essa primeira camada aqui é a epiderme. Opa, tá duro de escrever hoje com esse negócio, hein? Que é a epiderme. Epiderme. Tá bom? Então, nós vamos ter o quê? A epiderme, que é só 5 camadas de células e de melanina, tá bom? Abaixo, então, nós vamos começar a ter a derme, terminações nervosas livres. Então, onde a gente sente cócegas, prurido, calor, frio, dor. Os discos de Merkel estão logo aqui abaixo, olha que interessante, na fronteira aqui, ó, bem da derme com a endoderme, tá vendo? Então, é a de tato e de pressão. Também nós temos um bem específico, que são os bulbos terminais de Krause, para frio, tá? Os nossos, pessoal, quando nós estamos num país tropical, como é o Brasil, esses bulbos terminais de Krause, eles não são tão ativos, né? Ou quando eles entram em atividade, eles ficam muito sensíveis. Por exemplo, para nós, pessoal, que estamos acostumados com temperaturas de 40 graus, 45 graus, se tiver uma temperatura ambiente de 18, 19, para nós está frio. Para muitas pessoas já está referenciando frio. Por quê? Porque esses bulbos terminais de Krause, eles ficam hipersensibilizados, porque sempre está calor, sempre está calor, sempre está calor. Eles nunca são estimulados, eles são estimulados somente com o frio. Tá vendo? Então, eles ficam hipersensibilizados com qualquer quedinha da temperatura, tá? No folículo piloso aqui, pessoal, tá vendo? Isso aqui é um folículo. Olha uma glândula sebácea associada a ele e olha o músculo liso que eu falei para vocês, também associado a ele. Para que serve esse músculo liso aí, Rodrigo? Para fazer ele se elevar. É o famoso músculo eretor, músculo piloso eretor, que quando a gente está com medo, quando está com frio ou de alguma sensação assim de euforia, de prazer, ele fica em pé, tá? Então aqui nós temos plexos das raízes pilosas, que também serve para o tato, tá vendo? Então, se comunicando com o de Merkel, ó, tá vendo? Comunica com o de Merkel. Mexe em cima de um pelinho que você vai sentir, ele mexer, tenta mexer em um só do seu braço, pessoal. Você vai sentir que conforme você vai mexendo ele, você não está encostando na pele, mas basta que você movimente ele que você sente a movimentação. Tá vendo?
é graças a esses plexos das raízes pilosas, tá? Nós temos daí também o de Meissner, olha lá, tá vendo? Bem na fronteirinha com a epiderme também, tato, a pressão e alguma vibração. O Pacini, também pressão e vibração, e o Ruffini para o tato. Vejam que o que não falta, né, pessoal, é receptor para tato, né? Veja então que a nosso tecido epitelial ele é muito sensível ao toque, né? A qualquer deslocamento de ar que bata na nossa pele, a gente já sente, tá bom? Então, o que não falta aí é receptor. Então, ali naquela primeira foto lá, a gente tinha o quê, né? A leitura em braille, né? Que nós vamos falar mais para frente. Onde nós temos aqui na ponta dos dedos, né? Como é bem, temos uma grande sensibilidade, né, para a superfície, a gente tira proveito disso. E o deficiente visual, mais ainda, que esses receptores ficam mais exacerbados, ficam mais atentos, por assim dizer, a essas movimentações, a essas alternâncias de superfície, tá bom? Temos também efeitos de fármacos e drogas sobre esses receptores, pessoal. Então, os anestésicos trouxeram um avanço muito grande na medicina, na parte intervencionista, né? Na parte de procedimentos. Pense fazer uma cirurgia, pessoal, sem anestesia. Meu Deus do céu, eu não consigo nem pensar, tá? Ou também procedimentos estéticos invasivos sem anestesia, colocar uma mama, colocar um glúteo, fazer uma abdominoplastia sem anestesia, pessoal. Imagina, morre só com a dor na mesa. Não tem como. Então, esses anestésicos locais, como a novocaína, que é sim, né, uma modificação da cocaína, porque a cocaína lá atrás, pessoal, quando ela foi sintetizada, desenvolvida, ela era para ser um anestésico. Só que viram o potencial viciante que ela produzia e de euforia, tá bom? No caso da aspirina, então, os anti-inflamatórios aqui, pessoal, né, não esteroidais, chamados de AINES, né? Ah lá, são anti-inflamatórios não esteroidais, tá? Então tem aspirina, tem a dipirona, tem o paracetamol, naproxeno, tem lá o cetoprofeno, né? O ácido mefenâmico, né? Nimesulida. Eles vão agir o quê? Anestesiando, vão agir diminuindo a percepção de dor, porque eles inibem a produção de prostaglandina, que são sinalizadores químicos para a dor, tá bom? E para a inflamação. Outro também que é muito potente, pessoal, o ópio, morfina e a codeína. Também, tá? São analgésicos muito poderosos, só que daí eles vão agir lá no córtex, lá no centro da dor, do sistema nervoso central. Então, se lá no cérebro esse centro da dor está bloqueado, você pode estar fazendo uma injúria aqui no seu braço, pode estar sendo enviados sinais que está acontecendo um problema no braço e seu cérebro não vai conseguir interpretar. Claro que enquanto tiver a ação dessas substâncias no cérebro. Diminuiu a ação dela. Desculpa. Diminuindo a ação delas no cérebro, pessoal, a dor volta. Tá bom? Outra coisa também muito interessante é a história do reflexo, né, pessoal? Como que funciona o reflexo? Via esses receptores aí, tá vendo? Então vamos aqui pegar um exemplo, ó. Nós temos um estímulo, que é uma vela ou uma vela acesa aqui, vai, um bico do fogão aceso. Nós temos receptores sensoriais, quente e frio, tá vendo? Que está interligado a um neurônio sensitivo. Esse neurônio sensitivo manda um potencial de elétrico que vai entrar na medula, vai passar por um gânglio e vai fazer sinapse com o que chama de neurônio associativo. E aí, esse neurônio associativo faz uma ponte entre o sinal gerado pelo sensitivo
ele cria um sinal para o motor, tá vendo? E o neurônio motor está acoplado a fibras musculares que faz com que a gente tire o dedo da fonte da dor. No caso, da chama, substância muito fria, algo pontiagudo, algo muito afiado, tá vendo? Então, esse sistema aqui, pessoal, que eu acabei de falar para vocês, ele não está subordinado ao sistema nervoso central. O sistema nervoso central só vai saber o que está rolando quando as terminações nervosas livres mandarem o sinal via também medula para ele. Aí ele vai entender. Opa, o que está acontecendo lá embaixo? Entendeu? Então, enquanto isso, o reflexo, ele é muito rápido e faz com que a gente faça o quê? Tire o dedo, ou tire a palma da mão, tire o braço daquela fonte de dor, por assim dizer, tá? E aqui é todo o mecanismo que nós temos, ó. Estimulação do receptor sensorial, envio da mensagem para a medula. Na medula, o estímulo, né? Neurônio motor correspondente e o neurônio motor provoca o estiramento das fibras musculares para a gente tirar o braço dali. Picada de inseto, picada de animal, cachorro, gato, nesse sentido aí. Rodrigo, Oi. é por isso que quando o paciente, por exemplo, tem dor crônica e os analgésicos já não funcionam mais, eles utilizam medicamento que age no sistema nervoso? Pode Perfeito. ser também, às vezes, os antidepressivos também, né? Sim, perfeito. Por quê? Porque quando ele já fala de... Isso aqui, né, pessoal, gerou uma dor aguda, né? Agora, quando a gente fala de dor crônica, a dor crônica a gente não sabe de onde vem. Ela está no corpo todo. Então, se você usa medicamentos que agem no sistema nervoso central, mesmo que as terminações nervosas livres fiquem hiperestimuladas, né? Ficam hiperestimuladas, e fiquem mandando sinais para o sistema nervoso, se estamos à base de medicamento que está bloqueando o centro da dor, a gente não vai sentir dor. Então, a depressão, ela pode causar dor crônica, tá vendo? Então, essa dor crônica, ela pode ficar lá no cérebro e fica reverberizando, quer dizer, fica ressoando no cérebro e o cérebro está entendendo que está no corpo todo, tá? Obrigada, Rodrigo. De nada. Ah lá, e então com isso, qual é o proveito que nós tiramos, né, pessoal, dessa sensibilidade que nós temos, né, no nosso tecido epitelial? É para, aqui no caso, né, os cegos ou os deficientes visuais, né? Então, tato e deficientes visuais, né? Termo correto hoje em dia, né? Eles utilizam o tato. Então, ali está o nome vamos pôr, né? O cientista de linguagem que desenvolveu a linguagem Braille, é o Louis Braille, tá vendo? E aqui, ó, está o nome dele escrito em Braille. Então, também é uma técnica que a gente pode também desenvolver, né? Eu imagino nós, né, pessoal? Quem não é deficiente visual, alfabetizado, eu acredito que deve ser um tanto difícil, né? Aprender, né? Precisa de um investimento de tempo e força de vontade para aprender a linguagem do Braille. Mas é claro que vai indo mais rápido, né? Porque a gente tem a vantagem de ver, né? Ali como está no papel. A gente tem essa vantagem de ver. Então a gente se localiza mais rápido, né? Mas tem livros e livros escritos em Braille, pessoal, e o povo usando, né? Com bastante afinco a linguagem Braille. Não sei se alguém que conhece ou já viu um livro em Braille. Eu já tentei, né, aprender. É difícil. Tá? E os livros são bem maiores também, né? Porque fica bem grande a sentença, né, pessoal? Olha qual é o tamanhão que fica, né? Vamos para o olfato. Olha que beleza.
né? Sentir o odor das coisas, né, pessoal? Uma vida sem olfato, pessoal, meu Deus do céu, deve ser muito, muito assim tenebrosa, né? Vazia, né? Então, eu fico imaginando essas pessoas que perdem o olfato com vírus respiratórios ou mesmo com o corona, o quão difícil deve ser e triste deve ser não sentir o cheiro das coisas, tá? Bom, até hoje, então, a medicina, pessoal, ainda não compreende o olfato. Então, ele é o menos entendido. E vamos colocar aqui, dentre os seres vivos desse planeta, ele é pouco desenvolvido. Olha que interessante, tá? Então, nós somos os seres vivos que têm o olfato menos desenvolvido. Né? Um cachorro tem um olfato, vamos colocar até, chutar até baixo, 1000 vezes melhor que o nosso, tá? O sentido dele depende do epitélio olfativo, que são as células especializadas, que a gente vai falar delas. Então, olha lá, células especializadas. E aqui agora, como que a gente vai sentir o olfato? As moléculas têm que estar em que estado, né, pessoal? As moléculas químicas que vão referenciar o odor, elas têm que estar no estado gasoso. Tá vendo? O estado gasoso. Olha que legal. Tá? E trabalha em conjunto com reconhecimento de sabores, tá bom? Então, nós temos uma imensa adaptação. Isso acontece muito com perfume, né, pessoal? Quem nunca usou somente um perfume e disse que não sinto mais o cheiro do perfume, mas as pessoas ao seu redor sentem legal o cheiro do seu perfume, por causa da nossa adaptação, tá vendo? É como se o cérebro dissesse assim, beleza, eu sei que tá aí esse odor, eu não preciso ficar sabendo, interpretando ele toda hora, tá bom? Então, essa adaptação faz o quê? Mascara o odor, tá? Então, vamos aqui ver um pouquinho o que nós temos aqui. Então, nós temos aqui um corte sagital, né, pessoal? Então, ó, o seio frontal. Então, este é o bulbo olfativo, que de fato vai levar os sinais químicos para o encéfalo. Nós temos as terminações nervosas do nervo olfativo, tá? Nós temos aqui, ó, o seio esfenoidal. E aí nós temos os seios paranasais. Tá vendo? Isso aqui são os seios paranasais. Então, nós temos o corneto superior, corneto médio, corneto inferior. Aqui é o maxilar, tá? A cartilagem nasal, a prega nasal aqui e o vestíbulo nasal, por onde as moléculas sobem. Vejam, pessoal, que nós temos a famosa história lá do desvio de septo. Ela também atrapalha, tá? Também atrapalha a nossa percepção de odores e também atrapalha o quê? Atrapalha também a circulação do ar aqui dentro, que pode facilitar infecções, no caso a sinusite, porque o ar segue um fluxo turbulento aqui dentro, para quem tem desvio de septo, e ajuda os micro-organismos a ficarem depositados nos seios paranasais, que são cavidades que nós temos aqui na fossa nasal, tá? Então, vamos lá. As células olfatórias, então, pessoal. Então, são células especializadas, como eu falei, que projetam microvilosidades para cima do plano apical para o muco subjacente. Então, o que é isso? O que mais que nós vamos ter lá? Neurônios bipolares, tá bom? Cílios olfatórios e as glândulas de Bowman, tá bom? Então, vamos dar um zoom aqui, ó, no bulbo, na área, no epitélio olfatório. O que nós vamos ter, então, aqui? Nós iremos ter os glomérulos, tá vendo? Os glomérulos, que nada mais do que são neurônios. Bom? Aqui, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o axônio deles, que interagem com o quê? Com um epitélio aqui. Nesse epitélio, o que nós vamos ter? Os neurônios receptores olfativos e o dendrito deles.
Então, nós vamos ter o odor chegando por aqui. Então, as moléculas que nós inalamos, elas chegam por aqui e interagem com esses neurônios olfativos, que manda o sinal para o que? O axônio dele aqui, manda o sinal para o glomérulo e do glomérulo vai pelo bulbo olfatório para o sistema nervoso central. Tá bom? É assim que acontece a interpretação. Vejam que se nós tivermos... Por que ele falou aqui de muco subjacente? Deixa eu apagar tudo aqui. Quando nós estamos com alguma irritação, né, nas vias aéreas superiores, quando nós estamos com alguma infecção, é comum a gente produzir mais muco. Então, se o muco começa a ficar muito espesso, pessoal, grosso, por assim dizer, aqui, ele fica espesso, fica grosso, então aqui é o muco. Ele atrapalha o quê, pessoal? A chegada das moléculas, porque as moléculas vão ter que se dissipar no meio dele para interagir com os dendritos. Tá vendo só? Então temos que limpar, Rodrigo. Sim, temos que limpar, ver se nós não temos ele no estado sólido, ressecado, porque ele pode sim atrapalhar. Mas não em público, né? Por favor, né, pessoal? Então, tudo no banheiro para você ou discretamente limpar seu nariz, tá? Lá, olhando agora com mais detalhes. Então, o bulbo olfatório, tá vendo? Que é movido por neurônios. Vamos descer aqui, Olha as moléculas odorantes, ou as moléculas para a percepção do odor. Então, nós temos o cílio olfatório, que interage com essas moléculas, o dendrito, que leva para o dendrito da célula receptora olfatória. E interpreta, gera-se um sinal elétrico, que ele sobe, tá vendo? Vai subindo. Meu Deus, não estou escrevendo por quê? Olha lá, ele vai subindo e vai fazer uma sinapse aqui. Olha lá, faz uma sinapse com o neurônio do bulbo olfatório. Tá vendo? E quais são as outras células que nós temos junto ali? Tudo isso daqui, pessoal, é a glândula que produz muco, a glândula olfatória. Então, numa infecção, né, essa glândula, ela produz um muco o quê? No começo, um muco bem fluido. Por que fluido? No sentido de lavar mesmo a cavidade nasal. Nada melhor do que você lavar tudo e jogar para fora o que você está impedindo aqui. Agora, se ele começa a ficar grosso, né, purulento, como a gente fala, ele vai atrapalhar a percepção do odor aqui. Então, vejam que essas células, essas glândulas olfatórias também interagem com neurônios, né? Tá vendo? Também interage com neurônios lá do neurônio do bulbo olfatório. Quais outras células que nós temos? Célula basal, como eu falei para vocês, que ela serve de reposição dessas outras, né? E nós temos uma célula, as células de sustentação. Para que ela serve? O nome mesmo diz. Para manter tudo isso daqui fixado. Tudo isso daí preso. Tá bom? E aí nós vamos ter, aqui no bulbo olfatório, esses neurônios, né? Olha lá, formando o trato olfatório, que é os axônios que vão formando feixes e vão todos eles se unir para formar o nervo olfatório, e do nervo olfatório vai lá para o sistema nervoso central, lá para o córtex. Sistema nervoso central aqui. Tá bom? Falando então de vírus respiratório, de corona, o que o corona faz? Ele destrói essas células aqui, Então, ele destrói a célula receptora olfatória. Mata essas células. Ele usa elas para fazer cópias dele. E nessa, elas morrem. Tá vendo? E aí que a gente perde o quê? A comunicação com o bulbo olfatório. Então, quando a gente produz anticorpos, os vírus param de infectar novas células,
as células da camada basal começam a produzir novas células receptoras olfatórias, é que o nosso olfato começa a voltar a, digamos assim, funcionar. Tá vendo, pessoal? Então, é um processo lento, porque nós temos que fazer uma reposição celular, tá? Tá. E como que se dá, então, né, o mecanismo de excitação dessas células olfatórias, pessoal? Vejam, todo é um mecanismo de receptor. Então, as moléculas odoríferas, elas interagem com receptores de membrana. Esse receptor de membrana, ele gera um sinal interno, que é chamado de AMP cíclico. Vejam, pessoal, que nós temos, em média, 400 tipos de receptores nas fossas nasais, no epitélio olfatório. 400 tipos, tá vendo? E aí gera-se esse sinal interno para a abertura de canais de sódio e de cálcio, principalmente de cálcio, e o cálcio aumenta dentro desse neurônio, que faz com que o cloro saia de dentro dele. A saída do cloro gera o quê? Uma despolarização desse neurônio, olha lá, despolarização de membrana. Então, vamos ter uma saída de cargas negativas, tá vendo? Ficando somente com cargas positivas. E aí nós vamos gerar o que a gente chama de potencial de ação, que vai subir, olha lá, ó, rumo ao bulbo olfatório, tá vendo? Então, a célula de extrema importância para a gente ter a distinção de odores é a célula olfativa receptora, tá bom? Ela é de extrema importância para a gente entender o odor, né? E ter essa percepção de odor aí, tá ok? Falando então das sensações olfativas primárias, nós vamos ter então, qual é a classificação delas? A canforácea, então vejam, todas as nuances, tá tudo aqui, pessoal. Tudo aqui, ó, nesses 400 tipos de receptores ao longo da membrana dos dendritos aqui, ó, tá vendo? É aqui que tá esses 400 receptores diferentes que nós temos. Tá? Então, se o nosso sistema olfatório, que já tem 400 tipos de receptores, é o menos desenvolvido, imagina então de um cachorro, pessoal. O quanto não é desenvolvido de um cachorro, de um gato, tá bom? O cachorro, pessoal, ele sente o nosso odor quando a gente, vamos supor, nós estamos a pé, certo? No nosso bairro, dobramos a esquina da nossa rua e estamos chegando na nossa casa. Então, para quem tem animal de estimação, o cachorro já sente esse odor, pessoal. E são ácidos carboxílicos, que nós não sentimos o odor deles, que são os famosos feromônios que nós produzimos e que os nossos animais de estimação conhecem nossos feromônios, distinguem nossos feromônios. Talvez os cachorros fiquem tão irritados com o pessoal que trabalha com a coleta de lixo, né? Porque deve ser, né, pessoal, uma enxurrada de feromônios que eles sentem pelo fato dos coitados ficarem o dia inteiro lá naquela traseira do caminhão, né, pessoal? E aquele monte de odor ficando no corpo deles. Mas eles transpirando, tudo aquilo misturando, e claro que os animais ficam todos enlouquecidos. E também porque muitos agora não tanto por causa dos containers, né? Mas antes, quando as lixeiras ficavam no portão, né, ou na calçada, eles ficavam mexendo, né? E faz parte do território dos animais. Mas é mais por essa enxurrada, né, de odores que eles sentem que deve irritar eles, né? Eles não conseguem distinguir ao certo que cheiro que é esse e ficam irritados e dá-lhe latição, tá? Então, a partir desses receptores que nós podemos sentir todas, então, as variações da canforácea, de menta, almiscarada,
etéreo, pútrido, que é já de carne podre, né? Matéria de decomposição, o floral e o pungente, aquele que é bem, aquele cheiro incisivo, né? Forte, por assim dizer, tá bom? Claro que pessoa por pessoa varia, né? Tem gente que tem mais percepção para floral, tem outros que tem mais para o pútrido, outros tem mais para a menta, varia de pessoa para pessoa. Mas no geralzão, como eu sempre falo, todo mundo tem que sentir esse cheiro aí, distinguir esses odores, tá bom? Como que se dá, então, a transmissão, né? Como é todo o caminho, só para a gente fixar isso, né, pessoal? Então, nós temos lá, ó, células receptoras olfatórias que mandam pelo nervo craniano primeiro, né, para o bulbo olfatório. Do bulbo olfatório vai para o trato olfatório e aí a gente chega no córtex olfatório. Tá vendo? Do córtex olfatório, nós vamos para o córtex cerebral, que é a área primária de interpretação. E dessa área primária também vai para o sistema límbico, tá? Para as nossas preferências, né? Que cheiro agradável, eu gosto desse cheiro, não gosto desse cheiro, esse daqui me irrita, esse aqui me acalma, tem toda essa combinação aí, tá? Então, basicamente, esse é o caminho realizado. Células receptoras olfatórias, nervo craniano primeiro, bulbo olfatório, trato olfatório, córtex olfatório, que vai ser e vai mandar para o córtex cerebral, que é a área primária. Vejam que, então, a área de Brodmann lá que a gente falava, ó, é aqui, ó. Tá vendo? Bem diferente, né? Se a gente pensar do aonde se produz a visão se produz aqui, né? Bem longe da onde estão os olhos, né? E já do olfato já está bem logo acima, né? Está bem próxima um dos outros, tá bom? Olha lá, mostrando aqui, então, com detalhes para onde que ele sobe, vai lá no sistema límbico que fica lá no tálamo, tá bom? E nós vamos ter daí a percepção da nossa memória odorífica, né? E também nós temos até pessoas, pessoal, que trabalham com desenvolvimento de perfume que ganham a vida, né? Só distinguindo odores. É uma arte isso e tem que ter um sistema olfatório muito desenvolvido e acurado. Não é todo mundo que consegue trabalhar nesse ramo, não, tá? De produção de essências. É muito detalhista esse trabalho aí, muito legal também, tá? Então, nós temos o sistema olfatório muito antigo, né, que é a área olfatória média. São o quê? São núcleos de neurônios localizados na porção médio-basal do encéfalo, atrás do hipotálamo, como a gente viu lá, que é o tálamo. Então, o ato de lamber os lábios, salivar, são respostas relacionadas à alimentação, provocados pelo cheiro de comida. Por isso que é o muito antigo, que é uma das nossas reações mais, assim, primárias, né, pessoal? Cheiro de comida, fome, né? E o sistema olfatório menos antigo, por assim dizer, está na área olfatória lateral. Então, o que a gente vai ter lá? O córtex pré-piriforme, o córtex piriforme e a porção cortical do núcleo amigdaloide. Então, é aqui, ó. Essa região aqui, ó. Que nós estamos vendo aqui, ó. O menos antigo. Então, esse aqui é o muito antigo, por assim dizer. Esse daqui é o menos antigo. Quer dizer, o que foi se desenvolvendo ao longo de milhares e milhares de anos. Esse foi o primeiro a formar. Agora, aqui foi desenvolvendo ao longo de milhares e milhares de anos, tá bom? Então, o que é? É um certo tipo de cheiro pertencente a um animal e reconhecimento de diversos alimentos como apetitosos ou desagradáveis. Aquilo que eu falei para vocês, é a nossa memória olfativa. E aqui varia, um cheiro que para mim pode ser desagradável, de perfume, de comida, de ambiente, para outro pode ser muito bom, e vice-versa.
Depende de como cada um tem a sua preferência e o que vai sendo memorizado, por assim dizer. Olha lá, ó. E aí chegamos aqui nas anormalidades da olfação. Então nós temos 3 tipos, pessoal, de anormalidades. Anósmia, que é a ausência do sentido do olfato, que é produzido um dos sinais clínicos dessa desgrama. Tá? Aqui está a representação gráfica do corona, tá, pessoal? Com as suas proteínas de capsídeo, tá vendo? Ó, então, já é conhecido, então, como que é o seu capsídeo, tá? Também como, que é chamado também de envelope viral, e ele é um vírus de RNA, pessoal. Olha que interessante. E outros vírus que são de RNA, que nem o HIV e o influenza, que causa a gripe, eles são mutáveis, pessoal. Isso que é uma desgraça. Eles mutam. Mudam o quê? Eles mutam essas proteínas de capsídeo, que são receptores de capsídeo. Essa é a desgraça da coisa, tá? Então, a ausência do sentido de olfato é anósmia, porque ele vai fazer esse mecanismo aqui de destruição do epitélio olfatório. Hipósmia, você pode ter uma sensibilidade diminuída, e disósmia, um sentido de olfato distorcido. Então, aquilo que você sentia o odor de agradável, agora é desagradável, de doce, na verdade, está sentindo de salgado, né? Então, são algumas sequelas. Há relatos de pessoas que estão com anósmia muito tempo depois de terem se recuperado do Covid, tá, pessoal? Então, 6 meses depois, 1 ano depois, né? Um ano não digo, mas 6 meses aí depois de ter, isso mais lá na Europa, né? De ter passado se recuperado e ainda relatar anósmia, tá? Hipósmia, a maioria relata, né? Disósmia nem tanto, mas hipósmia e anósmia é algo bem característico, infelizmente, dessa porcaria aí, tá? Então, vejam que esse é um mecanismo basalzinho de infecção do vírus, né? Então, ele precisa ter uma interação com receptores de membrana da célula hospedeira com as dele. Ele entra, precisa de proteína que transforme o RNA dele em DNA, é esse mecanismo aqui. Aí a célula passa a fazer cópias dele, e quando ele vai sair da célula hospedeira, ele a mata, porque são milhões que saem, né, de uma vez só. E aqui são as áreas que ele pode infectar, principalmente, né, pessoal? Então, o sistema respira as vias aéreas superiores e as vias aéreas inferiores, né? Como também problemas neurológicos estão sendo bem relatados aí, como febre, né? Inconsciência, né? Temos também a parte de choque, né? E encefalopatias, muita enxaqueca causado por ele, tá bom? E principalmente no sistema nervoso, as células que ele está acometendo são os astrócitos. São neurônios muito importantes do sistema nervoso central, tá? Que é um alvo para ele também infectar e produzir cópias e destruir a célula hospedeira, tá bom? Tcharam! Alguém quer perguntar alguma coisa, fazer algum comentário, pessoal? Pode ficar à vontade. Não? Quantos temos aí? Deixa eu ver. Ó, estamos com 21 ainda, os heróis da resistência aí, né? Então, eu vou compartilhar os Professor, exercícios. Oi. então, uma perguntinha que eu ia fazer para você, né? Pode fazer. É verdade que quando a gente tampa o nariz, assim, quando a gente aperta o nariz para não sentir o gosto, não sente mesmo? Eu nunca testei, mas não sente mesmo? Tampar o nariz para não sentir o gosto? Isso. Tipo, vai beber alguma medicação amarga, assim. Aí, minha avó falou assim, tapa o nariz e engole. Pode ter um pouquinho, assim, de... Sim, tem sentido, porque os dois têm correlação, né? Então, se você não sente o odor e você deglutir rapidamente, não dá nem tempo de você referenciar um sabor, né?
Sim. Mas tem que deglutir bem rápido. Porque É, também, porque se você tampa o nariz e fica com bastante tempo com aquilo na sua boca, dá tempo de começar a estimular também. sim. Então Ah, tem fundamento, sim. entendi. Tá bom. Obrigado, professor. Vamos aqui, de nada. Vamos aqui, ó. Vamos lá, então. Olha lá que ele fala, ó, da gripe. Então, o estado gripal muitas vezes desencadeia febre e dores no corpo. Você também já deve ter percebido que é muito comum perdermos a vontade de comer, justamente por não sentirmos o gosto e o cheiro dos alimentos. Assim, pode-se afirmar que os órgãos do sentido, olfato e paladar, são responsáveis por sentir tempero dos alimentos. O olfato é importante na determinação de odores, pois favorece a identificação de substâncias apenas pelo cheiro. Partículas que saem dos alimentos chegam ao nosso nariz, indo em direção à cavidade nasal, conhecido como mucosa olfatória. Na região olfatória, as informações são transformadas para serem conduzidas por meio do nervo olfatório até o cérebro e que será interpretada. Assim, posso dizer que quais estão corretas? Opa! Letra D, pessoal. 2, 3 e 4. Por que a 1 não? Eles não são apenas, né? Olha lá, o olfato e paladar são os responsáveis por sentir tempero dos alimentos, né? Tempero, né? Aqui o problema aqui tem a ver com a interpretação, né? Quem leva essa história de sentir, pessoal, quem sente é o sistema nervoso central. Eles apenas geram sinais. Eles não são os responsáveis por ser o ponto final da coisa. Ali já recebe as moléculas e já sente ele mesmo. Não. Eles enviam sinais para o sistema nervoso central. Tá? Então, olha lá. Olha a segunda. O odor, o olfato é importante na determinação de odores. Ó, determinar. Tá vendo? Diferenciar por sinais químicos, pois favorece a identificação, olha lá, de substâncias apenas pelo cheiro. Terceiro, partículas que saem dos alimentos chegam ao nosso nariz e indo em direção à cavidade nasal, conhecido como mucosa olfatória, tá certo? Só mostrou o caminho aí. E o 4, na região olfatória, as informações são transformadas, ah lá, maravilha, para serem conduzidas por meio do nervo olfatório até o cérebro, em que será interpretada. Show de bola. Olha lá. O olfato é um dos sentidos que favorece a capacidade de perceber e captar a percepção de cheiros ou odores favorece a trajetória de crescimento e reorganização cerebral, visando a melhor adaptação ao ambiente, por meio de áreas cerebrais, TAM e TAM. Então, assinar a alternativa que preenche corretamente as lacunas. Ah lá, isso mesmo. Então, captar os odores com o sistema olfativo. E aí, por meio das áreas cerebrais olfativas e límbicas. A límbica a gente põe como a memória, né, do olfato. Tá bom? Memória do olfato. Porque daí a gente sente um odor, né, e rapidamente a gente pode distinguir, né, entre doce, salgado, amargo, tá bom? Ah lá. Estruturas do trabalho com o complexo. Verifica-se que, quando uma pessoa sofre um trauma que faz a perder, o impacto determina que experiências de apreciar e comer ficam extremamente... Letra A. Então, estudos do sistema límbico trabalham com o complexo amígdala e hipocampo. Então, nós temos aqui o muito antigo e o menos antigo. Lembram? Tá vendo? Então, a amígdala e o hipocampo é onde a gente vai ter o quê? A parte do detalhamento dos odores. E aqui no límbico é a memória propriamente dita. E então, verifica-se que uma pessoa sofre um trauma que faz a perder o olfato,
o impacto determina que experiências de apreciar sabores também ficam diminuídas, tá? Então, aquilo que ela comentou, você prender aqui as narinas vai diminuir a sua percepção momentaneamente do seu paladar, tá? Olha lá, as memórias que incluem lembrança de odores tendem a ser mais intensas e emocionalmente fortes. Então, um odor encontrado uma só vez na vida pode ficar associado a uma experiência única, né, pessoal? A gente tem muito essa relação também, né, de odor com experiência, né? Porque, vamos dar um exemplo. Você fez uma viagem, estava muito esperando, ia ficar num hotel, e aí você entra no quarto né, no seu quarto reservado, você chega no banheiro, o banheiro está sujo, pessoal. Então aquilo marca, né? Porque é uma experiência que você esperou, uma viagem que você esperou por tanto tempo, e aí você chega dentro do local, do seu quarto, vai entrar no banheiro e ele está com um odor mega desagradável. Ou também que você foi também num jantar e comeu tal prato e que aquele sabor ficou marcado também de tão agradável que foi na sua vida. Tá vendo? Então, essa é a questão que ele está relatando. Então, aqui é a letrinha B, somente 1 e 2, olha lá. Sua memória pode ser lembrada de modo automático, quando sentimos novamente esse odor, né? Então, vejam, a história do banheiro sujo. Então, eu acho que se era algo que você esperava muito na sua vida, né? Fazer essa viagem. Toda vez que você chegar num banheiro fedido, por um bom tempo você vai ficar lembrando, puxa, quando eu fiz aquela viagem, aquele banheiro desgraçado lá, né? E o segundo, ó, também tá certo, a aversão a um tipo de comida pode ter sido causada por um mal-estar que aconteceu em determinado momento, sem estar relacionado com o odor em si. Sim, pode ser sim, você não estava legal aquele dia para comer tal prato em específico, e você sempre referencia, vai comer aquele prato lá de novo, você lembra daquela sensação ruim que você estava sentindo, tá? Que não desce, mas não tem nada a ver com o seu olfato, tem a ver com o seu estado do seu organismo. Aí, por que a 3 está errada lá? É difícil que esse fato de aversão não volte a acontecer sempre que aparecer no futuro uma associação a esse odor. Bom, aqui nosso autor põe, pessoal, que está errado esse difícil. É fácil que esse fato da aversão não volte. Ele volta a acontecer quando a gente sente esse odor, tá? Então ele põe como errado essa terceira. E a quarta lá, disfunções olfatórias e gustatórias normalmente ocorrem separados. Não, elas ocorrem juntas. Aqui que está o erro, tá? Então, o cheiro de um alimento, sim, ele interfere no gosto deles. E a última, lá, essa aqui é legal. Mesmo com os olhos vendados, somos capazes de identificar um alimento colocado dentro da nossa boca. Esse é o sentido do paladar, é a memória, né? Partículas que se desprendem dos alimentos e se dissolvem dentro da nossa boca levam informação ao cérebro através de estímulos nervosos. Então, assim, distinguimos a sensação de doce, salgado e azedo e amargo por meio de receptores presentes nas papilas gustativas. Sim, situadas em diferentes regiões da língua. A primeira está certinha. Quando ingerimos um alimento e o mastigamos, também sentimos o cheiro que ele exala. Isso acontece porque as partículas da substância que compõem o alimento consistem na essência que é captada pelo olfato. Também tem fundamento, assim tá certo. Quando ficamos gripados, podemos constatar uma atuação conjunta do olfato e paladar, ou seja, os alimentos não têm cheiro nem sabor, também é verdade. Na gripe, produz-se muito muco pelo nariz, fazendo com que haja dificuldade na circulação de ar, inclusive no momento de carregar as partículas de substância dos alimentos pela cavidade nasal. Verdade, o muco atrapalha, pessoal, essa circulação de ar. E a percepção de que todos os alimentos, até aqueles mais saborosos, perdem o gosto e o sabor, determina claramente a estreita ligação entre o paladar e o olfato. Então, aqui, correto, né? 1, 2, 3 e 4. Por que aqui, ó? Bom, aqui ele considerou, pessoal, como... Opa, deixa eu ver só um negocinho. Aqui. Ele considerou o 4 como errado, mas eu colocaria como certo. Mas
estou indo pelo AVA, tá bom? Então, o muco, sim, ele atrapalha, tá? Produz muito muco pelo nariz. Então, você tem uma dificuldade de circulação de ar, o nariz fica entupido, vasoconstrição pelo muco e também no momento de sentir o odor dos alimentos. Mas, nosso autor colocou só 1, 2, 3 e 5 como correto, tá? Não tem todas aí como correto. Vamos pelo que está ali no AVA, tá? Não vamos polemizar, mas eu colocaria sim que o muco em excesso atrapalha sim a circulação de ar nas nossas fossas nasais, inclusive também os odores, tá? E o sabor também, né, Rodrigo? Entendeu? Então, mas como o nosso autor colocou, né, como errado, vamos seguir então o AVA para não dar pepino mais para frente, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal? Porque nós terminamos nosso livro. Olha que beleza. Terminamos nosso livro digital e terminamos a nossa sessão. Semana que vem, Rodrigo, boa noite. pode falar. Rodrigo, eu perdi a sua informativa. Eu Ai, tive uns problemas e eu acabei não fazendo. Como que eu faço agora? bom, então, pode fazer, não tem problema. Mas uma coisa, pessoal, então, por isso mesmo que eu acredito que a mantenedora já está fazendo essa prova via AVA. Então, pessoal, ó, missão para vocês. Missão. Veja essa semana e a próxima se seu acesso no AVA tá regularizado, pessoal, porque não tá mais na minha mão. Eu não tenho nem como eu mandar o link para vocês, beleza? Era isso que eu ia reforçar com E quem vai vocês. fazer isso por mim? Oi? Quem pode fazer isso por mim? Porque eu não consigo mais acessar. Então, Daniele, você tem que urgente entrar em contato com o pessoal lá da faculdade e ver isso, porque senão você vai ficar sem nota. Veja isso urgente. Então, não dá para postergar, pessoal. Não vamos poder fazer pelo Forms, nem pelo Microsoft Forms, e não tem nem como gerar um link dessa prova que está no AVA e mandar para vocês puxarem pelo AVA. Vocês têm que entrar na sua área restrita, entrar na nossa disciplina e acessar lá, que vai ficar na seção 4.4. Então, gente, não está mais nas minhas mãos. Você vê, enquanto deu para eu remediar a nossa situação, eu consegui, né? Quem não tinha acesso ao AVA, quem não conseguia entrar lá no calendário de aulas ao vivo, eu fui fazendo aqui outro link para o pessoal participar. Agora não está mais na minha mão. Nem a oficial, nem o exame e nem a substitutiva. Vai ser tudo via AVA. Não. É informativa, acho que é o trabalho. Não, você pode fazer. O link está lá, pode fazer. Pode fazer. Não consigo entrar, Rodrigo. Eu vou colocar o link Fala aqui, daí você acessa. Eu vou colocar o link aqui. No 4.1? Mas, 3.1? eu acho que está lá no 4.1, mas eu ponho aqui, daí você copia ele manualmente mesmo. Mas uma coisa eu te falo, Daniele, se você não consegue acessar o AVA, você não vai conseguir fazer a prova, mulher. Não, eu consegui acessar o AVA hoje. Eu consegui resolver lá Só que quando eu entrei para poder fazer a sua informativa, tá falando que não tem mais. Que eu fechei ela, porque tinha esgotado o prazo. Mas então faz hoje ainda para mim. Então, você vai colocar aonde? Aqui? Não, eu vou colocar aqui e você copia ele aí. Eu vou compartilhar ele aqui de novo para ficar mais rápido. Tá? Deixa eu tentar entrar aqui para pegar. Peraí. Vou compartilhar aqui a tela. Aí você copia ele. Coloquei ele aqui. Espera aí. Ô, droga. Espera aí. Vou aumentar ele de tamanho aqui para ficar maior.
Ó, eu deixei ele bem grandão. Dá um print na Coloquinho tela. lá, ele joga no ar? Daí você digita... Não, você não joga no Ava. Você digita lá na barra de pesquisa lá do... Pode pôr no Google daí ou na barra de endereço. Peraí, deixa eu tentar pegar aqui. Não, calma aí que eu vou abrir ele aqui. Aí, ó. Tô compartilhando. Tá vendo ele aí? Esse é o link, ó. Não, Não não tá vendo? apareceu aí. Peraí. Tô compartilhando a tela. Apareceu? Apareceu. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Peraí. Isso, é esse link aí. Você digita lá na barra de endereço. Tira uma fotinha dele. Mais rápido para você. Eu digito ele na barra de endereço aqui do computador. Daí ele já vai abrir. Ele já abre, já. Tá aceitando resposta, pode responder daí. Tá bom? Tá bom. Uhum. Obrigada, viu? De nada. Se mais alguém não fez, pessoal, pega ele aí. Peraí, deixa eu diminuir aqui. Se mais alguém não fez, pega ele aí. Então, gente, semana que vem, o que nós vamos fazer? Podemos fazer uma revisão da unidade 3 e 4. 3 e 4, e ver um pouco do laminário digital, que seria da nossa parte da aula prática, tá? Que iríamos fazer na faculdade. Então, a gente pode fazer isso na semana que vem. Tragam dúvidas para a prova unidade 3 e 4, tá bom? As notas, eu já digitei. Obrigada, Rodrigo. De nada. As notas, ou tira uma foto também, tá? Cuidado para não confundir. Isso aqui é letra O. Tá. Os maiúsculos e minúsculos. Eu acredito que lá no AVA, ele tá, acho que na seção, vamos dar uma olhada aqui. 3.1. Não, não tá. Esse aí é a primeira, estamos falando da segunda. Eu não fiz nenhuma das duas. Ah, mulher, assim também se complica a nossa vida. Essa aí é da segunda. A primeira já foi pra caramba. Nossa, me ferrei. Quer ver, ó? Mas você também demorou para avisar, Daniela. Por que você avisou só agora, mulher? Porque como eu estou trabalhando em São Paulo, estava muito difícil para mim acompanhar a faculdade. E agora eu entrei, agora eu consegui um serviço aqui em Sorocaba. Graças a Deus, ficou mais fácil. Por isso. Então, ó, ele tá aqui, ó, na seção na 3.1 e tá também na 4. Espera só um pouquinho. Na 4.3. 3.1 e 4.3. 3.1 e 4.3. 3.1. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o negócio aqui. Tem que haver... Pessoal, ó, com o nosso aqui a gente já acabou tudo, né? Mas que sirva de assim, né? Tem que avisar a gente, pessoal. Não deixa para a última hora para falar. Não deixa. Já abri lá fala também. que Faz o formativo do sistema digestório já abri também. não aceita mais. Depois você acessa de novo. Eu já abri ele. Tá aceitando agora de novo. Os dois estão aceitando. Faz aí. Pode fazer. Eu fazer já, então. Obrigada. Tá bom. De nada. Mas que sirva assim, pessoal. Para os próximos semestres, com os outros professores, avisa antes. Avisa antes. Não deixa a bomba explodir. Avisa antes. Tá bom? Então, aqui, ó. Se alguém quer perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade aí. Professor. Oi. Com relação a esse último trabalho que a gente viu, você falou que você já